A MGM Plus soltou uma lista de episódios pra você assistir antes da 4ª temporada de From. 10 episódios específicos. E a pergunta é, por que esses? O que eles têm em comum? Porque quando você olha um por um, aparece um padrão que basicamente entrega o que a 4ª temporada vai tratar. Pais que falham, consequências em cascata, o jogo de xadrez, a manipulação da cidade. E tudo isso aponta pra uma teoria. O Homem de Amarelo pode ser o pai do Menino de Branco. E o que ele fez de tão horrível é o motor de tudo. Então se você quer entender o que a MGM tá tentando dizer com essa lista, cola aqui. A MGM Plus soltou essa lista e eu fiquei encucado. São 10 episódios espalhados pelas 3 temporadas. E não é aleatório, né? Eles estão dizendo: se você quer chegar preparado pra 4ª temporada, são esses que importam. E quando eu sentei pra analisar um por um, fui percebendo que todos repetem os mesmos temas. É quase como um guia escondido do que a série realmente é sobre. Então vamos por partes, episódio por episódio. E eu vou mostrando o padrão conforme ele aparece. Vamos com calma. O que você não precisa ter calma é em deixar o seu like e ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas. Já deixou o like? Beleza, então vamos continuar. Primeiro episódio da 1ª temporada. A gente já sabe, né? É a introdução de tudo. Regras, talismãs, portas trancadas, consequências de desobedecer. Mas tem 2 motivos visuais que aparecem aqui e que vão se repetir a série inteira. Primeiro, o xadrez. O Kenny jogando xadrez com o pai. 2 jogadores, um contra o outro. Guarda essa imagem porque ela volta. Segundo motivo, um pai e as consequências das ações dele. E tem aquela fala do Jim dizendo que antes não era assim. Antes da cidade, a vida era outra. E eu acho que isso resume a série inteira numa frase, como as coisas eram antes e como são agora. Aí pula pro episódio 7, All Good Things. E cara, esse é meu episódio favorito, vou assumir. É o episódio da Colony House, quando os monstros entram. A Jasmine manipula o Kevin pra deixar ela entrar, e aí vem todo o caos. Mas antes do caos, tem a festa. A comemoração de 1 ano da Fátima na cidade. A Julie falando pra Fátima: você faz esse lugar parecer quase normal. E é exatamente isso que o episódio faz. Mostra o normal, a festa, as conexões humanas, e logo depois mostra o caos, os monstros, as consequências, o Ellis bebendo, o Kevin se apaixonando por um monstro. Coisas normais num lugar que não tem nada de normal. O que não é nada normal também é você ainda não ser inscrito aqui no canal. Dá essa força, se inscreva e faça parte dos primeiros 1000 inscritos. Conto com você. Voltando, o ponto que mais importa é o Padre Katri, a conversa dele com o Boyd antes de ir pra floresta, e aquela história que ele conta do pai que falhou o filho por causa de álcool. E não é só ele. O Frank também. Pai, também por causa de álcool. A filha morreu. São 2 provas do mesmo padrão, pais falhando e as pessoas que eles amam pagando o preço. E quando você começa a reparar, o álcool tá em todo lugar nessa série. O pai do Henry no bar, bebendo. Primeira vez que a gente vê ele, tá bebendo. O Frank, o Ellis. É um tema enorme. E sempre a mesma consequência. As pessoas que eles amam se machucam. O Boyd fala pro Frank que um homem protege a família. Ou seja, um pai protege. E é aí que a teoria começa a ganhar corpo, né? Se o Homem de Amarelo for o pai do Menino de Branco, então a série inteira é sobre isso. Um pai cujas escolhas destruíram tudo. E olha o trailer da 4ª temporada. Um pai chegando com a filha, a Sofia. O motivo se amplifica. E tem aquela fala da Jasmine, o monstro. Não foi minha escolha ser assim. Isso é pesado. Eles não escolheram virar monstros. Alguém fez essa escolha por eles. Um pai? Um sacerdote? Pode ser os 2. E pode ser a mesma pessoa. Aí vem o episódio 8 da 1ª temporada. Boyd decide ir pra floresta com a Sarah. E o que importa aqui não é só que ele vai, é porque ele vai. O Boyd carrega a cidade inteira nas costas, tentando proteger todo mundo, incluindo o filho. Mas é aquela história, né? Toda vez que um personagem faz uma escolha nessa série, a cidade responde. As pessoas que ele tentava proteger acabam pagando. A gravidez da Fátima na 3ª temporada é prova disso. 3 episódios analisados e o padrão já tá claro. Pais falhando, consequências em cascata, jogo de xadrez, manipulação. E agora a gente vai pra 2ª temporada onde a caixa abre. Literalmente, a caixa de música. Episódio 2 da 2ª temporada. O Boyd encontra o Martin acorrentado à parede no calabouço, quebrado, danificado, sabe-se lá quanto tempo ele tava ali. E o Martin solta uma frase que muda a série inteira. Eles são só a ponta da lança. Até esse momento, os monstros eram a ameaça. Era isso que todo mundo temia. E o Martin tá dizendo, não, tem algo por trás deles. Algo pior. E agora a gente sabe que é o Homem de Amarelo. Mas o que eu fico voltando é no seguinte. O Martin transfere os vermes pro Boyd. E lembra o que a Jasmine disse? Não foi minha escolha ser assim.
Então a gente tem dois personagens, os monstros e o Boyd, que tiveram algo forçado neles. Alguém fez a escolha por eles. E eu acho que essa é a chave pra entender o Homem de Amarelo. Se ele tá por trás de tudo, ele é o cara que faz as escolhas por todo mundo. E a caixa de música conecta com algo muito maior ali dentro. E um detalhe que eu acho que o pessoal não reparou, o Boyd escolhe não matar o Martin pede pra ser morto, e o Boyd diz não, tenta salvar ele, porque é isso que o Boyd faz, ele tenta salvar todo mundo. Mas a série tá sempre perguntando, até onde você vai? No que você tá disposto a se transformar? Aí vem o episódio 6, o Boyd sai pra enfrentar o monstro sorridente com os vermes, e isso é setup de efeito cascata com a Fátima, e ao mesmo tempo, a Fátima pede teste de gravidez pra Christie. E a gente sabe onde isso vai dar, né? No final da terceira temporada, a gente descobre que o bebê dela conecta com a origem dos monstros, com os pais que sacrificaram os filhos por imortalidade. Mas começa aqui. A MGM Plus tá dizendo, presta atenção, isso não surgiu do nada. O efeito cascata começou aqui. Episódio 8. E esse é grande. O Kenny sonha, o telefone toca, ele ouve uma música e a frase: ninguém ouve de graça, a menos que pare a melodia. E depois a esposa do Red diz a mesma coisa antes de morrer, a cidade mandando a mesma mensagem através de pessoas diferentes, usando elas. E quando você para pra pensar, é tudo o mesmo sistema. Homem de amarelo, caixa de música, vozes, telefone, música, tudo uma coisa só. Comunicação igual manipulação. E o Victor mostra os desenhos pra Tabitha nesse episódio. Causa e efeito de novo. Ela vai pro farol, volta pra cidade, traz o pai do Victor, o Henry. E tem o Randall empurrando a teoria conspiratória de que alguns moradores estão envolvidos. E sabe o que? Eu não acho que o Randall tá completamente errado. No trailer da quarta temporada, a gente vê o Homem de Amarelo se transformando em alguma coisa. E se ele estiver manipulando através de pessoas esse tempo todo? As vozes falando com a Sarah, a mulher do kimono falando com o Elgin, o telefone ligando pro Jim, ele alimenta informação, talvez ele se transforma em outra pessoa. O Randall pode ter farejado isso antes de todo mundo. Agora, episódio 10 da segunda temporada, e eu acho que esse pode ser o episódio mais importante da lista inteira. 3 coisas enormes acontecem, o Boyd destrói a caixa de música, os números da árvore de garrafas aparecem e a Tabitha sai pelo farol. O menino de branco diz, este é o único caminho, e agora a gente entende por quê. Ele tá guiando, ajudando o Victor, empurrando a Tabitha pra fora pra chegar ao mundo exterior. E a quarta temporada vai ter que mostrar, porque ele tá tão desesperado, o que o Homem de Amarelo fez de tão grave que o menino de branco precisa jogar essas peças no tabuleiro. O Jade nesse episódio vai nas cavernas e vê as crianças fantasmas. Quem são elas realmente? Isso vai pesar na quarta temporada. E os episódios da terceira temporada na lista são basicamente o ciclo se repetindo. Tabitha volta como Miranda, mais sobre a gravidez da Fátima, a reencarnação, e no final, a introdução completa do Homem de Amarelo e quem ele realmente é. E olha, quando você junta tudo isso, os 10 episódios, o padrão é gritante, pais que falham, consequências que não param de se multiplicar, o jogo de xadrez onde cada movimento provoca uma resposta, a manipulação como ferramenta principal, e tudo apontando para uma pessoa. A minha teoria, e eu tô bem convicto nisso, é que o Homem de Amarelo é o pai do menino de branco, e ele fez algo horrível, algo que prendeu os dois nesse ciclo. O menino de branco tentando consertar por dentro, guiando as pessoas, empurrando peças, o Homem de Amarelo controlando tudo, fazendo escolhas por todo mundo, punindo quem tenta entender. Pai e filho, um destruiu, o outro tenta salvar, e todo mundo ali no meio pagando preço. A MGM Plus não soltou essa lista à toa, eles estão dizendo, olha pra esses episódios e vê o que a série sempre foi sobre, e quando você vê, fica óbvio. Desde o primeiro episódio, com o Kenny jogando xadrez com o pai, até o Homem de Amarelo no último episódio da terceira temporada, é a mesma história, um pai que falhou, e uma cidade inteira presa nas consequências. Eu tô uns 80% nessa teoria, 20% pra possibilidades que eu ainda não considerei, mas vamos ver, comenta o que você acha. Você concorda que o Homem de Amarelo é o pai do menino de branco? Tem outra teoria? Manda nos comentários pra gente continuar a conversa, e já já eu tô de volta com mais.